Nessa aula vamos trabalhar alguns conceitos do sistema elétrico de potência. Vamos estar trabalhando em específico com a parte de distribuição de energia elétrica. Dentro da parte de distribuição, vamos estar falando nessa aula sobre redes aéreas de distribuição. Bom, nós temos aí basicamente dois modelos de redes de distribuição no que diz respeito à sua classe de tensão. A primeira delas vem a ser as redes aí chamadas de redes primárias, tá? Então nós temos aqui as chamadas redes primárias. Essas redes elas acontecem aí basicamente com a classe de tensão de 34,5 kV, 13,8 kV ou então 7,9 kV. Nessa figura aqui do lado esquerdo, nós temos um exemplo de rede primária aí convencional, tá? Esse AT aqui, pessoal, vem a ser a abreviação de alta tensão. Em algumas literaturas é abordado o termo média tensão, tá? Mas aqui a gente vai estar trabalhando como AT, alta tensão. Bom, esse tipo de rede aqui é muito comum nos centros urbanos e também em alguns casos em locais aí, em ambientes rurais, tá? O que a gente tem aqui como característica desse tipo de rede chamada rede primária convencional? Nós temos aqui os condutores que são feitos aí de alumínio. Esses condutores não têm a capa, não têm a isolação, tá? São chamados aí de condutores nus, tá? Nós temos aqui os isoladores, 3 isoladores, um por fase, tá? E a cruzeta, tá? Essa cruzeta ela pode ser de madeira ou de um material polimérico. Além disso, nós temos as ferragens, né, para fazer a sustentação aí de toda essa estrutura no poste, tá? Do lado direito, nós temos outro exemplo de rede de distribuição aí primária, tá? Alta tensão, porém é um tipo de rede que é chamada de rede compacta. O modelo dela é bem diferente, tá? Ela se aplica aí em classes de tensão, por exemplo, 13,8 também, tá? Porém, esses condutores desse tipo de rede compacta, eles têm uma espécie de uma capa, tá? Ou seja, eles são chamados de protegidos. E a gente precisa ter atenção com isso daqui, porque protegido é diferente de 100% isolado, tá? Então, essa proteção vai minimizar a questão dos campos eletromagnéticos, tá? Então, a gente pode aproximar os condutores. Percebam que aqui na parte de cima, nós vamos ter o chamado cabo mensageiro. A função principal desse condutor é fazer a sustentação, tá? Ele faz a vinculação aqui com o espaçador losangular e com toda a ferragem. Então, ele tem função principal aí mecânica de sustentação. E aí a gente tem as 3 fases com esse tipo de capa, né? Esses condutores aí são de alumínio também, com essa capa, essa proteção. Então, eles podem ser aproximados, tá? Eles não podem encostar, tocar um no outro, tá? Senão vai fechar curto, ok? Então, esse tipo de rede ele é muito usado também, tá? Por exemplo, nós temos essa rede primária convencional alta tensão na classe 13,8, tá? A gente tem muito aí desse tipo de rede aí nas ruas, tá? Nos centros urbanos, no Brasil inteiro a gente vê esse modelo de rede aí, tá? E esse tipo de rede primária compacta, ela é um tipo de rede um pouco mais recente, tá? Que tem aí as suas vantagens, né? Todo tipo de rede tem as suas vantagens e desvantagens, tá bom? Só para finalizar essa imagem aqui, esse
equipamento aqui, ó, o espaçador losangular, é uma espécie de um isolador, tá? Ele serve aí para modelar o formato da rede e também para isolar os condutores, para então gerar esse tipo de rede aí, essas vinculações nessas redes, ok? Bom, outro tipo de rede que nós temos aí, redes aéreas, tá? São as redes em tensão secundária, tá? Chamadas de redes de baixa tensão. Essas redes elas podem acontecer aí, ó, em 440 volts, 380 volts ou 220 volts. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, esse 380 volts aí, ele vai acontecer entre fases, tá? E o 220 vai acontecer aí entre fase e neutro. Em alguns locais do Brasil isso vai ser diferente. Ao invés de ser 380 entre fases, nós vamos ter 220 e entre fase e neutro, né, que aqui em Goiás são os 220, a gente vai ter aí o valor de 127 volts, popularmente chamado aí de 110. Porém, o termo técnico correto vem a ser 127 volts. Alguns locais aí do Brasil possuem esse tipo de tensão, tá bom? Bom, essa figura aqui do lado esquerdo, ela apresenta um tipo de rede secundária, também chamada de convencional, ou seja, são esses condutores aqui, ó, que também não têm isolação, são de alumínio, tá? Geralmente aqui, ó, o primeiro condutor de cima para baixo é o neutro e o restante são as fases, tá? Então esse tipo de rede também tem muito aí Brasil afora, tá? É uma rede secundária convencional de baixa tensão. Essa figura aqui do lado direito também é uma rede secundária de baixa tensão, porém uma rede mais recente, e ela é chamada de secundária multiplexada, tá? Então os condutores aqui, ó, eles são totalmente isolados. Aqui a gente tem que ter essa atenção, essa percepção. Na rede primária compacta, os condutores são protegidos, não são totalmente isolados. Aqui nessa rede secundária multiplexada de baixa tensão, os condutores são totalmente isolados, tá? Mesmo porque eles estão aí formando uma espécie de um trançado, né? Que dá o nome aí da rede de multiplexada. Então, esse modelo de rede aqui, ele é o modelo mais recente, ok? Mas os dois modelos a gente encontra aí Brasil afora e na classe de tensão aí que está na faixa da baixa tensão, ok? Principalmente aqui em Goiás no 380 e 220, tá bom? Falando mais um pouco aí sobre a rede secundária aérea multiplexada, o que a gente vai ter aqui, ó? Aqui já é uma outra imagem, tá? É uma outra imagem, porém a rede é a mesma, rede de baixa tensão multiplexada, tá? Esse tipo de rede utiliza que tipo de cabos, que tipo de condutores? São cabos multiplexados, tá? Com 3 condutores para as fases, né? Constituído de alumínio e são totalmente isolados em polietileno reticulado, ou seja, o XLPE e a tolerância de temperatura 90 graus Celsius. A tensão de 0,6 barra 1 kV, ou seja, de 600 volts até 1000 volts. O condutor mensageiro, que está sendo chamado aqui de neutro, tá? Esse condutor ele é nu, ou seja, ele não tem isolação. Aqui apenas as 3 fases que tem a isolação, ok? O neutro não tem a isolação, ele é nu e ele é formado, ele na verdade ele não é alumínio puro, ele é uma liga, tá? Por quê? Porque esse neutro aqui é que vai fazer a sustentação mecânica da rede. Ele tem função de neutro e também função de sustentação mecânica. Ele que vai apoiar aqui, ó, fazer as amarrações nas ferragens e etc. Ok?
Bom, vamos falar sobre algumas vantagens aí dessa rede secundária aérea multiplexada baixa tensão, ok? Por ser uma rede com os condutores aí juntos, né, fazendo aí a questão do sistema multiplexado, logicamente que vai ocupar menos espaço no poste, tá? Isso é uma vantagem, porque aí aumenta a área, né, no poste ali, a altura alugável. Isso pode ser alugado aí para as empresas de telecomunicação. Também é uma rede aí que tem uma estética um pouco melhor, né? Ela é menos feia do que uma rede convencional. Outro critério muito importante, pessoal, é a questão aí que essa rede dificulta a questão do furto ou roubo, tá? Por quê? Porque essa rede ela é isolada, então para furtar, fazer aquele gancho que o pessoal faz, infelizmente faz muito aí, faz um gancho e conecta na rede convencional de baixa tensão, pelo fato do condutor desse tipo de rede ser nu, fica fácil aí, fica muito vulnerável a questão do furto e do roubo. Agora, nesse modelo de rede aqui, ó, já tem uma grande dificuldade, tem que romper a isolação, fazer a conexão, aí é bem mais difícil, ok? Mais vantagens aí desse tipo de rede. Aumenta a segurança contra choque elétrico. Isso tanto para o ser humano como para animais, né? É uma rede isolada aí, então se houver o toque acidental ou proposital, logicamente que a isolação, estando ela perfeita, né, não vai gerar aí, esse tipo de rede não vai gerar o choque elétrico. Melhor condições de meio ambiente, ou seja, vai reduzir significativamente a poda de árvores, porque é uma rede mais... Os condutores estão juntos, né? Então ocupa menos espaço, então na questão da poda de árvores aí vai reduzir bastante. Outro item muito importante vem a ser a melhora do DEC e do FEC. Esses índices, pessoal, são índices aí que medem a qualidade do fornecimento de energia que a concessionária de energia local ela apresenta, tá? Isso é monitorado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ok? Então vamos ver o que é esse DEC aqui, ó. DEC tem a ver com o tempo, tá? Ou seja, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. E vai indicar o número de horas, em média, que um consumidor fica sem energia elétrica durante um período. Geralmente isso é mensurado aí, por mês, tá? Mensal. O FEC tem a ver com frequência, tá? Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. Indica quantas vezes, em média, houve interrupção na unidade consumidora. Tá bom? Se esses índices, pessoal, não estiverem aí num valor mínimo proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a concessionária de energia ela pode sofrer penalidades, tá? Bom, mais vantagens aqui, ó. Item 7. Aumenta a vida útil do transformador. Por que isso? Porque são redes aí isoladas, vai ocorrer aí a diminuição de curto-circuito, tá? Então vai melhorar de fato a vida útil do transformador. Algumas imagens aí mostrando algumas redes, né? Principalmente as redes mais antigas, ó, que são as redes convencionais de baixa tensão. Os condutores são nus de alumínio, então o pessoal vem, faz o gancho aqui, ó, então vai estar usando aí energia elétrica, vai estar furtando, roubando aí energia elétrica. Bem mais fácil de fazer esse tipo de gato aqui, não é? Totalmente errado, totalmente aí reprovado, tá? Isso aqui, na verdade, é crime, ok? Não se deve fazer. Desvantagens aí da rede secundária aérea multiplexada. Ela é uma rede aí que tem um custo de obra um pouco maior, tá? É uma rede aí que custa cerca de 40% a mais do que uma rede convencional. Porque
os condutores são 100% isolados, então, logicamente, é um condutor mais caro, tá? Outra desvantagem é a dificuldade de detectar falhas, tá? Principalmente mau contatos e fuga de corrente. Ok? Agora vamos estar falando aí sobre a rede primária aérea compacta. Pessoal, vamos tentar familiarizar o máximo possível com essa nomenclatura, com essa terminologia, ou seja, rede secundária. Toda vez que a gente vê esse nome secundária, logicamente vai ser uma rede de baixa tensão, rede primária, rede de alta tensão, ok? Então aqui a gente vai falar sobre a rede primária e aérea compacta, que já é alta tensão, ok? Bom, esse tipo de rede acontece aí principalmente na classe de tensão de 15 kV, ou seja, 15.000 volts, tá? E são constituídos aí de condutores no formato cilíndrico, né, redondo, e são de alumínio, tá? E a cobertura, a capa, certo? A proteção desses condutores é feito no material XLPE, que é o polietileno reticulado, tá? Que tolera aí uma temperatura, tá, de 90 graus Celsius no regime contínuo, certo? Bom, esse tipo de rede aí, que tipo de aplicação para esse tipo de rede? Em linhas aéreas de distribuição primária de energia elétrica, localizada, tá, em regiões arborizadas, ou em ruas estreitas e redes com mais de um circuito por estrutura. E também em outros locais aí que a gente vai estar comentando ao longo dessa aula. Os condutores aí que essa rede compacta aérea de alta tensão utiliza são esses aqui, ó, tá? Percebam que ele tem uma capa, que ele é de alumínio, ok? E não se esqueçam, esses condutores aqui, pessoal, eles não são 100% isolados. Ocorre uma proteção, tá? A sustentação dessas redes aí, de que forma que acontece aí? Deverão ser utilizadas cordoalhas de fios de aço zincado como mensageiro, com a intenção de sustentar os cabos cobertos, com o auxílio dos espaçadores. Estes, como o próprio nome diz, têm a função de manter espaçados os cabos. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nessas duas imagens, a gente percebe a proximidade dos cabos, tá? Com as três fases, e o cabo da parte superior lá, ó, é o mensageiro, ele é que vai sustentar mecanicamente a rede. Esses espaçadores aqui são uma espécie de isoladores, tá? Que vão modelar aí e dar o devido espaçamento entre os condutores, tá? Entre as fases e entre o mensageiro, tá? Esses espaçadores aí, vamos falar um pouco mais. Os espaçadores nos vãos entre postes deverão ser projetados a uma distância máxima de 8 metros, tá? Então, a distância máxima aí desses espaçadores de 8 metros. Lembrando que cada concessionária tem a sua norma local e isso daqui pode sofrer variações. Isso aqui é uma informação genérica, tá? Nas estruturas padronizadas deverão ser adotadas as distâncias recomendadas na norma técnica vigente. Aplicação. Aplicam-se os cabos cobertos protegidos em substituição às redes aéreas convencionais e são indicados em locais onde são constantes os desligamentos causados por contatos de objetos estranhos à rede e em locais onde necessita melhor índice de confiabilidade e segurança. Então, pessoal, essa rede aí compacta, tá? Rede primária aí, aérea compacta de alta tensão, ela é uma rede mais robusta e mais confiável, ok? Então, em locais aí onde há uma grande quantidade de circuitos ou que existem ramais alimentadores aí que alimentam, né, circuitos ou cargas aí extremamente importantes,
esse tipo de rede é uma rede mais indicada, tá? Então, alguns exemplos aí de aplicação. Áreas de congestionamento de circuitos, tá? Saídas de subestação. Tá? Há a possibilidade de instalação de até 6 circuitos no mesmo poste. Veja bem, 6 circuitos no mesmo poste na rede convencional, imagina só, a quantidade de cruzetas, vai ficar uma rede extremamente, uma estrutura de poste, ferragem extremamente inviável. Tá? Então, esse tipo de rede aqui, ela gera essa possibilidade de instalação aí de mais circuitos, tá? No mesmo poste. Áreas onde exige-se um alto índice de confiabilidade, devido às características dos consumidores especiais. Que tipo de consumidores especiais aí? Por exemplo, hospitais, tá? São cargas aí que precisam ser alimentadas aí, não pode haver a interrupção do fornecimento, acontece, mas deve ser evitado, tá? Então, o hospital é uma carga extremamente especial. Também emissoras de TV, né, que a maioria aí tem programação ao vivo, né, então tem que haver o fornecimento de energia aí constantemente para esse tipo de carga. Condomínios fechados, tá? Quando houver exigência aí de áreas fechadas. Em locais com densa arborização, onde tem muita arborização, é importante usar esse tipo de rede compacta porque a poda vai ser bem menor aí, então vai interagir melhor com a natureza, esse tipo de rede. Em áreas com frequentes ações de vandalismo, em áreas rurais com vegetação preservada por lei. Bom, o fato dos condutores serem cobertos por uma camada de material isolante permite que eles possam ficar mais próximos uns dos outros, isso aqui eu já havia comentado, né? E também mais próximos aí aos galhos de árvores, sem o risco de provocar o curto-circuito, tá? Isso resulta na compactação da rede elétrica, que passa a ocupar um espaço bastante reduzido e, consequentemente, uma menor agressão às árvores durante a poda. Então, nós temos aqui algumas imagens, ó. Vamos comentar essa do lado direito. Isso aqui, ó, é a rede primária convencional de alta tensão. Então, ó, tem a cruzeta, tem os isoladores, então isso aqui ocupa um espaço muito maior. Então, numa poda de árvore, vai ter que fazer uma poda gigantesca aí, ó, na árvore, né? E a rede compacta ocupa um espaço menor, logicamente que a poda aí vai ser bem menor. Então, é uma vantagem muito grande aí da rede compacta. Custos, tá? Vamos comparar aí a rede convencional com a rede compacta. Então, olha só, nessa coluna aqui, ó, estão alguns fatores da rede convencional e na terceira coluna, né, alguns fatores aí da rede compacta. Então, custo de construção. Custo de construção, a rede compacta, ela é 80% mais cara, tá? Custo de manutenção, é bem mais barato a manutenção. Então, perde-se inicialmente investindo na construção desse tipo de rede, mas se ganha ao longo do tempo com relação a um valor bem menor, 70% a menos, né? O valor da manutenção da rede compacta em relação à rede convencional. Interrupção de operação por qualquer motivo, também é uma quantidade bem menor, 75% menos aqui, ó, na rede compacta, ok? Então, o que a gente percebe? É uma rede mais cara, mas que a longo prazo, aí, médio e longo prazo, ela se paga, ok? Desvantagem da rede primária aérea compacta de alta tensão. É um maior custo de implantação, tá? Geralmente, ao longo de 3 anos, isso é compensado, tá? Lógico que cada situação precisa ser analisada, mas geralmente em 3 anos se paga. A mão de obra deve ser um pouco mais qualificada, proteção contra surtos, né, atmosféricos,
necessita melhor proteção, tem que melhorar a questão então de proteção dos para-raios. Estudos econômicos realizados por algumas concessionárias de energia do país recomendam cabos cobertos, mesmo para regiões onde é mínima a interferência do meio com a rede elétrica. Isso aqui é uma política, tá, de cada concessionário. No estado de Goiás, até por volta do mês de outubro do ano de 2019, para efeito de projeto, só estava sendo aceito os projetos aí de rede de distribuição urbana com esse modelo de rede aqui, ó, que é a rede primária, né, aérea compacta. Em outubro, né, no final do mês de outubro de 2019, mudaram a norma e aí passaram então a aceitar outros tipos de rede, como a rede mais antiga, a convencional, rede subterrânea, entre outros. Devido às excelentes características dielétricas e mecânicas do polietileno reticulado, que é o XLPE, este suporta por longos períodos contato com objetos aterrados. Tá? Outra desvantagem aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí dessa explicação, ok? Eu desejo aí bons estudos a todos e até a próxima.